Olá! Olá, bom dia Guaratinguetá, bom dia planeta Terra! Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hein? Então tá bom, como eu fiz a chamada hoje, o nosso programa está começando um pouquinho mais cedo. Sabe por quê? Porque eu quis muito entrevistar esta mulher. É o único horário que ela podia. Eu falei, eu mudo o horário do programa. Muito obrigada, Zinho. Muito obrigada. Vamos ver agora, eu tô ligando aqui a turma do Instagram. Vamos colocar ao vivo no Instagram também, olha lá, ó. Pronto? Baixando um pouquinho. Olha que turma boa que tá aí. Silvinho, muito obrigada. Amália compartilhando. E é com esta mulher que eu vim conversar hoje, doutora Heloísa Bazarelli. Heloísa, muito obrigada por me receber. Eu que agradeço muito nesta sua casa nova. Ah, sim, mais ou menos, né? 2 anos já. 2 anos que ela está aqui, mas já, foi a primeira vez que eu entrei. Foi a primeira vez? Gostou? Você está gostando daqui? Ah, eu tô amando. O espaço eu adorei também. Um estacionamento bom, fácil, né? Tranquilo, seguro. Bem seguro, bem seguro. Então... A vista daqui, minha gente, é uma coisa espetacular. Só perde pela minha sala, tá? Que a minha eu não abro mão. Verdade, a sua com aquela matriz ali. Ah, não abro mão. Não tem concorrência. Mas é lindo demais da conta. Né? Gostoso, né? Que bom, graças a Deus. Sua sala fez do jeito que quis, gostou? Sim, com toda... Escute, quando a gente chega a um certo ponto da vida da gente, de profissão, a gente fazer o que quer, é muito gostoso, não é? É bom demais, é merecido, né? Eu acho que é merecido, a gente trabalha bastante até hoje, batalha. Quantos anos? Esse ano eu faço 36 anos de medicina. 36? De medicina. De medicina, não de trabalho. Não, de idade, né? Não, de idade a gente 32. Eu formei cedo, com 23 anos eu estava formada. Então você eu tem me o quê? formei 50 cedo. e o quê? Tenho 59. Olha que delícia. Tenho 59, sem esconder idade, absolutamente. Não, mas pra que hoje em dia, com essa carinha tua? Eu tenho muito orgulho de cada aninho vivido aqui, porque foram anos duros, né, de trabalho, mas com muita gratificação, com muito amor, com muito retorno, né, com a generosidade que meus pacientes me dão. Então eu sou feliz no que eu faço e falo... Vou morrer trabalhando. Porque isso que eu ia perguntar, não pensa em parar não, né? Não, de jeito nenhum. Eu já estou aposentada, né? Oficialmente, sim. Mas vou ficar trabalhando, porque eu não me imagino. Com 25 anos de trabalho, não é isso? Na verdade, assim, 30, né? 30 mesmo? 30 mesmo, mas você pode, se você comprovar atividades insalubres, que foi o meu caso, então eu aposentei com tempo de serviço, mas sem idade. Então eu tive que pagar o pedágio do fator... O fator previdenciário, exatamente. Que coisa impressionante, absurdo, né? Absurdo. A gente trabalha a vida inteira e ainda tem que pagar. Exatamente. Mas... E aí a gente sabe, eu já pretendia continuar exercendo minha atividade clínica, as coisas que eu faço junto aos poderes, né, estadual e municipal, dos quais eu sou funcionária também. Você continua trabalhando no município, no estado? Sim, e no estado. No estado eu faço a supervisão do programa de tuberculose dos 17 municípios da nossa regional. Poxa vida, mulher, tá na tua mão. Tá na minha mão, é uma responsabilidade tremenda, né? Mas olha, eu não sabia que estava com você não, mas sei que é um trabalho magnífico. É assim, um trabalho bom, não estou puxando a sardinha, não, puxando o saco dela, não. É um trabalho maravilhoso, é um programa bom, não é? É um programa bom, né? Ainda mais que a tuberculose nunca deixou, as pessoas pensam que a doença foi extinta ou que diminuiu. Não, muito pelo contrário, né? Com a epidemia de HIV, com o uso de drogas, a doença voltou, recrudesceu, né? Questão principalmente nas penitenciárias, enfim. É um problema de saúde pública grave. Você está sentindo que a saúde pública está tendo um retrocesso nesses últimos anos, Heloísa? É verdade que isso reflete a crise que o país vive, né? O país vive uma crise antes, eu acho, moral e ética, perfeito, e política e social, não é? Então a gente tem que cuidar desses programas, que são programas muito importantes, que não podem morrer, né? Então existe a coordenação em nível de ministério, depois em nível de Secretaria Estadual de Saúde, e aqui humildemente nós fazemos aqui no subgrupo de Guaratinguetá essa interlocução. 17 municípios. 17 municípios. E pela Prefeitura Municipal de Guaratinguetá,
Eu trabalho na unidade de avaliação e controle e também atendo os casos de tuberculose no Centro de Saúde de Guaratinguetá. Quantos anos já de estado e município também? Já deve ter décadas. Olha, a prefeitura eu estou desde 95 e o estado desde 90. Então já são quase que 30 anos aí. Nos dois, né? Então eu entrei muito cedo. Né? Eu amo. É o que eu amo. Gosta. É a única coisa que eu sei fazer, a não ser organizar a casa. Eu sou boa também. Boa. Posso Ela é boa de logística. Tipo Santa Ajuda, sabe? Aquele programa da gente. Eu adoro. De vez em quando baixa a Micaela e eu saio organizando tudo. Adoro. Mas consegue jogar fora as coisas? Tudo desapegado totalmente. É mesmo? Não tenho essa coisa. Não sou acumuladora de jeito nenhum. Eu compro um, tem que tirar outro. Olha que delícia. Eu sempre tô dando, entendeu? Faço essas coisas assim que eu amo. Isso traz uma leveza na vida. Traz muita leveza. E eu descobri que isso é muito importante, porque quando você melhora o que está fora, você ajuda a melhorar o que está dentro, né? Perfeito. Você se organizar externamente reflete a sua organização interna também. Então eu procuro trazer isso para o trabalho, né? Não só o meu trabalho particular, mas também na rede pública, onde eu gosto das coisas certinhas, meus prontuários bem organizados, com toda a descrição de tudo, enfim. Com todo respeito a todo mundo, mas que bom que tem alguém organizado em serviço público, não? Tem. Com respeito a todos, por favor. Efigênia, muito obrigada. Juliana, olha quanta gente maravilhosa. Vamos compartilhando essa entrevista para a turma do Instagram também. Isso. Olha que delícia. Escute, porque para quem não sabe, doutora Heloísa Bazzarelli, todo mundo a conhece como pneumologista, nós estamos falando de tuberculose e tal, mas ela também é homeopata, vocês sabiam disso? Também fiz. Como é que surgiu essa homeopatia no meio dessa medicina toda? Olha, foi assim, quando eu terminei de fazer a residência em pneumologia no Hospital das Clínicas em São Paulo, eu fiquei meio desanimada em ver assim como que a gente havia muito pouco remédio para cuidar, principalmente de asma, né, uma doença crônica, bronquite. E na época havia um convênio do Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP, com o Instituto Hahnemanniano do Brasil. Você fez medicina na USP? Não, eu fiz a residência. Eu fiz Faculdade de Medicina em Vassouras, no Rio de Janeiro. É mesmo, a turma de Vassouras. E depois fui para São Paulo. E aí, esse convênio, o Instituto Hahnemanniano é a maior entidade de homeopatia em termos de ensino e pesquisa aqui no Brasil, da professora Ana Cossack Romanak, que é uma homeopata muito ilustre, conhecida mundialmente. E eu havia esse convênio e eu me interessei porque, assim, era uma abordagem muito diferente da coisa muito técnica, né? Muito vinculada só à questão material. Então eu acho que a minha formação, que mudou assim a minha cabeça em relação a enxergar o paciente como um todo, na sua totalidade, num ser holístico, foi a homeopatia que me deu, sem sombra de dúvida. Maravilha. Estudando homeopatia, eu tive acesso a várias outras noções, né? Da medicina, até da medicina antroposófica também, que ajudou muito na gente olhar para o paciente não só como um conjunto de queixas, mas como uma pessoa, como um doente, não olhar só a doença. Isso me ajudou muito no meu trabalho, na minha análise. Eu acho que isso é seu, né? Essa coisa do desapego, essa coisa da organização, essa coisa do todo, de você enxergar o todo. Exatamente. Isso eu acho, Neuza, que Posso fazer uma pergunta tipo assim? Existe uma tuberculose emocional, de angústia? Existe. De tristeza ou de qual Neuza, sentimento? Eu ouso dizer que não existe nenhuma doença que não tenha o sentimental envolvido. Até acidente. Acidente não existe. Não existe acidente? Não. Existe uma atração de forças que fazem com que determinados acidentes aconteçam. Até os acidentes nós os atraímos com comportamento, com fala e pensamento. Eu vivi uma situação dessa. Eu também. Eu vivi. Por isso que eu sei como são as coisas. Um dia eu conto essa história aí para vocês. Tem um livro muito interessante, se você quiser ler, que chama A Doença como Caminho. Olha. São dois. Como Caminho. Da editora Cultrix. É um clássico desse tipo de literatura. É um livro até mais aprofundado. Quem quiser
aprender um pouquinho também de uma maneira menos profunda, de forma até leiga, vamos dizer assim, mas que também traz muita coisa, que eu acho, a linguagem do corpo, da Cristina Cairo. Ótimo. É excelente. Tem a linguagem do corpo 1 e 2, tem a linguagem do corpo beleza e saúde, onde explica como que nosso pensamento, nossa forma de agir, nossa forma de ser, né? Pensamentos são... Principalmente os pensamentos. Os pensamentos são fontes poderosíssimas de energia, né? E para quem conhece a lei de atração do universo, sabe que isso aí influencia diretamente até nosso DNA, né? Nós somos capazes de produzir genes mutantes com desequilíbrio em nível celular, de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com atitudes. Então, a medicina hoje caminha, Neuza, inclusive isso é matéria de estudo na Escola Paulista de Medicina. Eu trabalho com física quântica. Exatamente, com física quântica, mostrando a desorganização celular que acontece quando você vibra em frequências de energia insalubres. Posso então pensar que nós temos de tempo em tempos doenças. Exatamente. A época da tal X, a época foi a época do câncer já no início, foi a época da AIDS, foi a época do... Bom, isso é um reflexo deste pensamento coletivo. Desse comportamento coletivo. É o que a gente chama de uma psicosfera doente. Nós temos a atmosfera, que é o ar que nos envolve, não é? E temos a psicosfera, que é a nossa atmosfera mental, poderíamos comparar dessa maneira. Estou até com medo de perguntar para você do que nós vamos sofrer agora, porque esse mundo está tão louco. Por isso que a paz tem que começar dentro da gente. Roberto, muito obrigada. Luciana Vogo, vamos compartilhando, olha só. A mudança que a gente quer no mundo, Neuza, tem que começar dentro de nós. Verdade. Nós não podemos imaginar o mal como uma coisa externa a nós. O mal está dentro da gente. E nós, através das nossas atitudes egoístas, né, com a nossa falta de compassividade, com a nossa falta de compaixão, não tem, né? A gente adoece. Então, vou contar uma coisa para você. Outro dia eu estava fazendo caminhada no bosque. Eu estava com tanta raiva, pensando numa coisa com raiva. O que aconteceu? Tropeçou. Caí de cara. Acontece. No chão. Mas literalmente, caí, só pensei assim, meus dentes. Quando a moça me ajudou, tinha cortei tudo, sangrando, cheio de terra, cuspindo areia. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, quem mandou? Quem mandou? Não é? Verdade. E é fato isso. É fato. É fato. Por isso, Jesus, como maior psicólogo, né, que já passou, nosso Pai sublime, ele dizia muito isso, orai e vigiai, porque a gente tem que estar o tempo todo conectado com as altas esferas, com as altas energias do universo, para que a gente se proteja, exatamente, vigiar nossos pensamentos. E é nesse dia a dia que a gente cresce. Quando a gente se depara, Santo Agostinho dizia, né, que você deve programar o seu dia pensando em tudo que você acha que você tem que corrigir. E quando for deitar, interrogar a sua consciência e ver o que é que você conseguiu dos seus propósitos diários, Exatamente. né? Isso que faz com que a gente se transforme, com que a gente evolua, com que a gente melhore como pessoa. A saúde é uma consequência. Você sabe que outro dia, em conversa com um colega, ele falou, mas você acredita em Jesus Cristo? Eu falei, mas é óbvio que eu acredito. Mas foi o maior produto de marketing. Eu falei, o quê? Produto de marketing. Depois eu recebi um texto de um dos grandes publicitários brasileiros, que fez inclusive a Canção Nova, todo o trabalho da Canção Nova. Meu Deus, o nome dele me fugiu agora, é um nome espanhol. E eu mandei para essa pessoa. E ele dizia exatamente que de manhã, quando ele acorda, lê os jornais, depois ele reza. E de noite também ele reza e conversa com Deus, porque senão ele vai se tornar uma besta. Exatamente. Uma pessoa que não tem fé, que não acredita, nós precisamos. Vive no breu. Eu acho assim que tudo bem, eu respeito até essas atitudes, né, da agnosia, a gente respeita, o ateísmo a gente respeita. Mas você há de convir comigo, Neuza, que alguma explicação tem que haver para isso tudo que existe por aí. As diferenças, as desigualdades, as doenças. Por exemplo, você imagina uma criança que nasce já com uma paralisia cerebral, outra que nasce filho de William e Kate na Inglaterra, não é? Será que, se você é um pai, você premiaria um filho e não daria nada para o outro?
Que pai e mãe faria isso, né? Não faz. Não faz. Então, essas diferenças tem que haver uma lei que regule tudo isso, né? Que pra gente que acredita na espiritualidade, a lei de causa e efeito. Onde temos o nosso livre-arbítrio, que é um dos outros pilares, mas que tudo rege efeito, a lei de causa e efeito, ela explica tudo. Então, a gente, sem querer entrar aqui na questão doutrinária... No português, claro, aqui, plantou, colhe. É isso que eu ia falar. Você colhe o que planta. Você colhe o que planta. Exatamente. Então, até para a saúde, nós não podemos negligenciar. Por exemplo, escute, você tem um feeling, vou usar a palavra feeling, mas vou transformar em palavra dom. E fala, escute, alguém fala com você, não fala? Sempre. Nos seus diagnósticos? Sempre. Eu sou olha muito que coisa linda, Neuza, não é? Todo mundo acho que me conhece aqui em Guará sabe que eu sou espírita, né? Eu sou membro do grupo da Fraternidade Irmão Altino, onde eu trabalho ajudando nas palestras lá. E eu sei que eu sou assistida, porque inclusive quando eu estou lá para falar, muitas das coisas que eu havia planejado, na hora sai tudo totalmente diferente, né? Sai igual eu aqui. Vim com um pensamento, já sai outro. A gente, na verdade, é levado. E porque todas as vezes em que a gente está disposta a fazer o bem, o universo colabora. Né? Então, isso aí eu sei que a gente tem essa ajuda. E principalmente na minha prática clínica, porque ninguém vai me procurar... O Fran falando de você, ó. Bom dia, querida Heloísa. Abraço. Muita gente passou aí, olha. Eu não quis interromper, perdoem, tá? Mas um grande abraço para ele também. Então. E eu acho assim que, na verdade, na minha prática clínica, Neuza, eu não posso deixar de observar que as pessoas que vêm aqui me procuram porque tem algum tipo de sofrimento. É uma queixa, seja físico, seja emocional, seja da alma ou seja dos três. Então, a gente tem que acabar entrando, porque eu não chego aqui simplesmente receito, o remédio é importante, mas ele é só uma parte do tratamento. Eu sempre converso sobre estilo de vida, sobre até a questão religiosa, qualquer religião que a pessoa tenha é importante, qualquer uma que ela professe, mas contanto que ela use essa religião como elemento de transformação. Não como elemento de, tipo assim, vou levantar logo cedo, vou na missa para ficar livre. Eu já ouvi isso. Já ouvi muito. Né? Quero ir na missa logo para ficar livre. Eu já falei. Não é? Vou à missa de manhã cedo. Que aí eu já fico livre. Eu não vou com aquele padre. Mas eu falei, mas eu não vou lá escutar o padre. Exatamente. Eu vou lá escutar a palavra de Deus. Não é? Eu vou rezar. Exatamente. Você usar aquele momento de religação, que é a função da religião, para que você tente modificar a sua vida, tente modificar seu comportamento para melhor. Quando você muda para melhor, Neuza, que é o primeiro passo, porque ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, então você tem que pensar que para você ser bom para alguém, você precisa estar equilibrado, você precisa ter tranquilidade, você precisa ter fluidez. O que é fluidez? É você se manter, sabe, no sabor da onda das coisas. O mundo pode estar acabando, mas você, quando você está sereno e firme interiormente, você está feliz também. Você consegue passar por aquilo de uma outra maneira. Eu tenho vários depoimentos, vários testemunhos de pacientes que, às vezes, com doenças muito sérias e muito graves, passam por elas de uma maneira com muito menos sofrer do que outro, às vezes, que tem só uma coisinha, mas para ele é mas tem uma resistência aí, né? Exatamente. Então, às vezes eu ouço uma frase assim, mas eu não merecia. Essa coisa de eu não merecia. É complicado, é justamente assim, é a falta do conhecimento do porquê das coisas acontecem. Sem autoconhecimento, Neuza, não existe progresso. A gente tem que fazer uma análise assim muito dura até com a gente, né? E olhar o lado escuro de todos nós, exatamente, né, porque nós somos isso, nós somos seres em construção. Nós somos seres ainda imperfeitos. Imperfeito não quer dizer que é com defeito. Imperfeito quer dizer que não está pronto. Não está pronto. Nós somos seres em construção. E a gente tem um lado feio, não tem? Eu tenho. Muitas vezes sou egoísta, de repente vem a inveja, daqui a pouco dá um cri-cri. Todos nós temos. Todos nós temos que encarar isso. Exatamente. Todos nós já desenvolvemos virtudes. Exato. E ainda trazemos vícios e não virtudes que precisamos corrigir. Então, nesse processo, a gente adquire saúde, Neuza, porque a gente adquire uma compreensão maior sobre o que realmente é a doença. A doença, para mim, não existe. O que existe correção de rumo, existe alerta, existe,
olha, o que será que você está fazendo? Então, por exemplo, tem pessoas aqui que chegam com colesterol bem alto. Doutor, eu quero um remédio. Eu falo, antes do remédio, vamos pensar numa atividade física, numa dieta balanceada. Ah, não, isso aí dá muito trabalho. Neuza, não existe atalho. não existe, por isso... Viver dá trabalho, né? Viver dá trabalho. Jesus dizia, a porta da salvação é estreita. Por isso, a porta da perdição é larga, né? Tudo que é fácil. Para você se desviar do caminho, basta né? Então a gente tem que aproveitar as oportunidades quando as dificuldades nos aparecem, principalmente em termos de sintoma, para parar, olhar para o nosso corpo e dizer o que é que eu estou precisando aprender com isso que eu estou sentindo. Exatamente. Não é? Não acontece nada à toa. Nada à toa, nada à toa. E essa compreensão ajuda muito, porque faz com que a gente pare com esse excesso de medicação. É verdade. Não é? Com esse excesso de medicalização da nossa medicina. Remédio controlado, agora, então... me conte, por que as pessoas têm tanto medo delas mesmas? Exatamente. Pelo desconhecimento, por não saberem quem são, por não saberem o que estão fazendo aqui, e elas não estão vivendo, elas estão só existindo. Então, a compreensão de que a vida é um processo muito mais complexo do que simplesmente levantar, comer, beber, dormir e trabalhar, existe uma coisa muito maior envolvida. Nós somos aqui, né, à toa. Exatamente, nós somos partes de uma orquestra, né, cujo grande regente é Deus, e precisamos desempenhar os nossos talentos. Água parada cria lodo. Se você não fizer o que você tem que fazer no grande concerto da criação... Mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Ah, você sabe, é só procurar, né? Só procurar que acha, buscar e achareis. Só procurar. Cair do céu não cai. Não cai nada, nada. É muito esforço, muita dedicação. Olha, Djalma, muito obrigado por estar aqui assistindo a gente. Um grande beijo para vocês. Vamos compartilhando, minha gente, que a ideia do Sintonia é exatamente compartilhar essas coisas boas, essas ideias boas, essa gente bonita que a gente acha pelo caminho da vida. Cides, um grande abraço para você, Cidinha. Cidinha França. Você lembra da Cidinha? Lembro. Olha lá. Olha, vou dizer uma coisa para você, eu tenho até medo. Eu vejo que você transita também pelas redes sociais. A rede social, se a gente pensar... em termos de física, ela é um prolongamento do nosso cérebro, dos nossos neurônios, não é isso? Com certeza. E como é que a gente lida com isso? Você escreve textos maravilhosos, às vezes eu leio, são lindos. Obrigada, Siga ela. Obrigada. Lindos. Mas eu vejo que você topa também, de vez em quando tem uns ringues pelo meio do caminho. Tem. Olha, Neuza, é engraçado que quando surgiu esse fenômeno das mídias aí, o Facebook principalmente, que permite, né, qualquer coisa, pelo menos agora que está havendo um pouquinho mais de cuidado na aceitação dos posts, quando ofensivos são retirados automaticamente e tal. Mas as pessoas, engraçado que eu descobri que existem duas maneiras de você conhecer o jeito de uma pessoa. Uma é dirigindo. Você preste atenção como uma pessoa dirige o carro dela e você sabe muito do temperamento dela. É verdade. A pessoa mais impaciente, mais colérica, mais calma, mais serena, ela mostra muito no modo como ela dirige. Preste atenção. Não, eu tô rindo porque eu sou impaciente. Tem isso. Outra coisa, a rede social mostra bem o perfil da pessoa. Ela escreve, a boca fala do que o coração tá cheio. Exato. Não tem como ser diferente. Várias pessoas chegam e falam... eu escrevi isso. Escreve. Pode falar. Você sabe que muitas pessoas falam, Heloísa, eu gosto, né? Muitas vezes não são textos meus, mas que eu pesquiso e garimpo, porque eu acho que vale a pena compartilhar. Quando são meus, eu deixo claro que sou eu que escrevo, mas sempre atribuo o crédito ao autor, né? Nunca me aproprio de nenhum texto que não seja meu, mas gosto de replicar ou postar coisas que edificam. Porque o mundo já está tão cheio de coisas ruins. Então, às vezes, eu conto alguma experiência boa que eu vivi aqui no consultório. Eu conto alguma coisa que eu fiquei sabendo e que eu acho que vale a pena ser repassado. Principalmente no meu pneumologista Heloísa Bazarelli, que está no Face, eu coloco as questões, por exemplo, agora recentemente, vacinas, questões da febre amarela, questões de dengue, agora a importância de se vacinar contra a poliomielite e o sarampo. Então, eu vou colocando coisas que podem ajudar as pessoas. Mas nós vemos que com esse prolongamento de neurônio que você falou, tem gente que briga, que xinga, que critica, que dá indireta. Combater. Exatamente. Que está usando a rede
para extravasar um momento de raiva. Olha, tem né? tantos terapeutas precisando de clientes. Não é? Vai para um terapeuta. Gasta agora para você não gastar com Não remédio gastar com depois. remédio depois, É verdade. não é verdade? Eu acredito muito nisso. E isso está parecendo como é um comportamento, como tem essa ligação. Se você cada vez agride, você cada vez é mais agredido e a coisa vai aumentando. A lei a de nuvem causa negra a vai lei aumentando. do retorno, exatamente. Acho que é um momento muito delicado nesse Muito país, delicado. Eu acho assim que até entendo Muito os ânimos delicado. acirrados, né? É. O povo está sofrendo demais. Eu acho que o povo não aguenta mais. Não. Não há mais como que não que se justifique, mas a gente entende o porquê até de certas atitudes mais incisivas e às vezes coléricas, como você fala. Mas a gente tem que entender, Neuza, que assim a gente não resolve. Não é dessa maneira em que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Eu acho que as críticas são muito importantes, né? Uma outra frase que você vai gostar, que eu amo, Santo Agostinho, que eu prefiro a crítica que me corrige do que o elogio que me corrompe. Não é? Então a crítica, quando bem dirigida e com a finalidade boa de construir, eu acho que ela é válida e só através dela a gente cresce. Agora, o problema são as pessoas saberem ouvir essa crítica. Exatamente. Nós sabemos que, infelizmente, os homens públicos, principalmente, não gostam dessas críticas, não gostam de ouvir. Né? Não, eu que sei. É muito delicado isso. Ontem eu vi no jornal uma coisa que as gangues estão aumentando em Fortaleza, tomando conta, mandando as pessoas embora da casa dela, tomando conta das casas, e o Ministério Público não dá conta. Eu falei, mas que país nós estamos vivendo? O mal, a agressão, o vício. As pessoas estão ficando ilhadas dentro das cidades e a periferia do mal, não a periferia do bem, a periferia do mal está se juntando. Sabe por quê, Neuza? Eu acho que está havendo falta de referência, né? Porque, por exemplo, se você acha que o governo é corrupto, você fala, para que eu vou pagar esse imposto se ele não vai ser bem utilizado? Mas estou fazendo igual? Para que, exatamente. Então, por que eu não posso tirar isso aqui se estão roubando de montão lá em cima? Então, a falta de uma boa referência em termos éticos está ocasionando a desigualdade social no trânsito, muito grande na fala, em qualquer lugar. Sociais. A falta de educação, né? A dilapidação do patrimônio educacional do nosso país, o nível, você vê, diga do Facebook, você já viu, né, como o português está sendo esculachado, as pessoas hoje em dia não sabem mais escrever, até porque com o fenômeno do computador, do smartphone, as pessoas não leem mais. Eu adoro está sendo criada uma outra linguagem. Aquele Quem Quer Ser um Milionário, do Luciano Huck, eu gosto desses quiz de pergunta e resposta, sempre gostei, minha mãe passou o vício para mim. E passou uma jornalista formada, perguntou para ela qual era, o Luciano caiu a pergunta, qual a capital, em qual estado brasileiro está situada a sede da Operação Lava Jato, em qual capital? Ela não sabia? Ela não sabia. Ela falou assim, mas é no Paraná, né? Então ela não sabia e errou a resposta. Não veio Curitiba na cabeça dela. Formada em jornalismo. Quer dizer, são coisas que você olha e fala, meu Deus, onde é que foi parar a educação? Porque eu vim de escola pública, estudei escola pública a vida inteira, onde até a gente tinha aula de inglês, de francês, tinha aula de artes, que a gente aprendia a bordar, fazer tricô, crochê, música com a Dona Celeste maravilhosa. Música, era uma delícia. A escola era um patrimônio onde a gente amava ir. Onde os professores eram chamados de senhores, não era tio e tia, onde tínhamos que cantar o hino nacional sempre, né, antes de começar. Então, não que se vai falar de militarismo, de fazer, mas o respeito, Neuza, a educação que hoje os pais querem transferir para a escola, naquela época começava dentro de casa. Dentro de casa. Isso reflete em tudo. Olha, a tia Laís foi lá em casa me buscar no pré-primário. Porque eu voltei à aula, ela foi lá em casa saber se eu estava doente ou não. Minha mãe, você pensa que acobertou? Falei, não quis ir, eu fiquei muito brava. Não quis, então vamos embora. Olha só. E eu fui. Não é? É isso. Era assim. Era autoridade, né? Existe uma crise de autoridade. Hoje os pais
partem para cima dos professores. Exatamente. E querem dar razão aos seus próprios filhos, que não têm razão. E muitas vezes ficam reféns dos filhos. A autoridade que eles não exercem, os filhos sem limite vão cobrar isso de outra maneira depois. E né? isso você deve ver bastante aqui também, né? Vejo. Filhinhos de 30, 40 anos na casa de mamãe e papai. Ontem alguém me falou assim: você não acredita que ele tem que pagar pensão para um filho de quase 50? Eu falei, acredito. Mas é porque isso tudo vem de uma imaturidade de pessoas que não foram preparadas para a vida, né? E sofrem com doenças mentais, sabe? Não precisa pensar em doente mental como aquela pessoa que baba e que tem... Não. Pessoas doentes mentais, que eu digo com depressão, que eu acho que é uma doença terrível, só quem passou hoje em dia pode tá dizer, bastante, tem mais não a tem? síndrome do pânico, Pânico também, as neuroses, as angústias, o transtorno da ansiedade generalizada, que também é uma coisa que todo mundo vivendo a gente nesse vê mundo aos 180? dessa maneira. Então, Neuza, é difícil, a gente tem que lidar com essas situações aqui. E se eu percebo, porque tem pacientes que não deixam a gente tocar nessas questões, que são muito resistentes. Mas se eu percebo uma pontinha que seja de disponibilidade para escuta, aí... Você vai. Aí eu invado. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Que boa a invasão. É muito seja bom, bem-vinda porque essa aí invasão. muitas vezes eu já ouvi eu aqui... acho que dá deixa, né? O paciente dá deixa, porque ele está precisando. Ele quer. E tem vergonha de pedir, exatamente. De falar, então né? eu sempre, depois que a pessoa conta o porquê dela estar aqui, eu sempre converso, mas e o resto, né? Como é que está a sua vida? Como é que você já aconteceu alguma coisa? Você está se sentindo bem? Aí a pessoa acaba às vezes contando, né, coisas que na verdade ela não enxerga, e às vezes uma simples intervenção pequena que seja sua, você ajuda a pessoa a abrir um caminho, abrir pelo menos uma perspectiva de mudança. E com isso ela melhora. Melhora bem. Melhora e bem. olha, disso que ela está falando, um exemplo para quem assiste novela, eu sou novelesca, adoro. Foi um personagem ontem na novela das 9, né, que ele é um filho frágil. Ah, sim. Não é? Ele teve uma crise ontem, dele ter que enxergar que ele era fraco. Ele não é frágil, ele é fraco. Um homem fraco, de personalidade fraca, de caráter fraco. Aquilo foi uma dor tão grande para ele, né? Ao mesmo tempo que eu falei, mas ele é fraco mesmo, não é? Mas aquele personagem, aquele ser, aquele homem estava sofrendo de encarar que era um fraco. Exatamente, ele foi. E aí você vê ali na criação dele que o pai, sempre severo, nunca o estimulou, muito pelo contrário, só o colocou para baixo, sempre subestimou as qualidades que ele poderia ter, não deixou ele desenvolver outras virtudes que poderia. Então você vê que é uma coisa complexa que envolve o ambiente familiar, o espírito que aquela pessoa já traz, né, com todas as suas com toda a sua bagagem, né, espiritual, e que com certeza está aqui por um motivo. Ninguém nasce, diz sempre que Chico Xavier que falava, reencarnação nunca erra de endereço. Que ótimo. Você tá na família que você tinha que estar. Escolheu. Que escolheu. Inclusive a pessoa fala, eu não pedi para ser seu filho. Não sabe que não só pediu, como implorou para ser. Entendeu? Para contar uma feiura dessa que eu fiz uma vez, briguei com meu pai, eu disse para ele, eu não pedi para nascer. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou, eu também não. Quer dizer, naquele momento ali, não é? Olha que coisa feia. Não faça isso nunca na sua vida. Se arrependimento matasse, não é? Não faça isso nunca. Mas a gente tem que aprender alguma coisa. E ao mesmo tempo eu dou graças a Deus dos pais que eu tive. Eu também. Nossa, que delícia. Se perguntar de novo, Mariana, querida, estou usando a bolsa que você me deu para carregar meu peso. Minha querida amiga de Paraty está aí nos assistindo. Olha, eu agradeço, não é? Sempre. Eu falo para minha mãe alguma coisa a gente tinha que aprender com eles e eles com a gente. Dá uma olhada no meu Face, tem um post meu que fala sobre o Dia das Mães. E eu fiz uma carta para minha mãe dizendo que a minha mãe era muito severa. Também com aquele bando de mulher, coitada. Tinha que ser. E ela dizia, eu não fui boa mãe. Aí eu fiz toda uma descrição do que nós
nós aprendemos com ela, né? De como ela conseguiu nos transformar em mulheres independentes, em mulheres que todas, graças a Deus, com formação universitária, com seus trabalhos, com suas famílias. Todas trabalhando, felizes, realizadas. Mas muito, não só por meu pai, que meu pai era a parte mais afetiva, mais amorosa. A gente queria alguma coisa, a gente tinha que pedir para ele, e não para ela, porque a gente sabia que ela era falava assim, linha pergunte dura. Seu pai que manda, seu pai que meu diz. pai falava, né? Aí meu pai deixava. Se ele deixasse, a gente não estava 100% garantida, porque não tinha que passar nela ainda, entendeu? Você sabe mas que por ela trás nos era ajudou ela, tanto. né? Exatamente. Era ela, né? Mas ela nos ajudou lá em casa, muito. a mesma coisa. Com essas noções, sabe? Que a gente tem de ter uma vida espiritual, de cultivar isso, de pensar no próximo, de não ser. O egoísmo é a questão principal, Neuza. Egoísta não dá. Não vai. Não vai. Não vai. Né? Mas tem que pensar todo dia. Todo dia. Isso Vocês tem que ser entenderam realizado. por que eu vim aqui mostrar um pouquinho? Ela perguntou, eu cheguei aqui, ela perguntou, nós vamos falar de quê? Eu falei, de você. Eu? Porque não era essa a minha ideia. Não, né? Não, eu queria mostrar um pouquinho a doutora Heloísa através da homeopatia. Né? Mas vamos ficar para outra vez. Fica para outra vez para a gente falar da homeopatia? Vamos conversar mais. Mas olha, você já falou. Não é? Já falou, mas vamos conversar mais, sem dúvida nenhuma. Nilza, eu queria inclusive aproveitar esse restinho, esse momentinho que a gente tem, para pedir para os pais, para as mães, por favor, vacinem seus filhos. Por favor, levem a cobertura, ainda está baixíssima. A gente precisa que essa geração, que agora é papai e mamãe, não conheceram o que é uma sequela de paralisia infantil. Nossa, nós não conhecemos, sabe o que é meningite por sarampo, que pode deixar uma criança cega. São doenças preveníveis, que a criança não precisa ter. Vacina é segura. Da onde surgiu essa história de que vacina? Desde a questão da febre amarela, Neuza. Foi. A febre amarela começou, na verdade, você sabe que não teve morte comprovada por ser da vacina, né? Isso que é pior, que se criou tanta celeuma. Mas você pode pegar a febre amarela. Eu falei, em 500, 600 mil, não é isso? 1000 casos, exatamente. E se você não tomar, você tem uma probabilidade muito maior. De uma doença que é letal. Então, agora, eu também, a paralisia infantil, o sarampo, então que eles levem, porque a cobertura ainda está baixa. Muito baixa. A gente tem que atingir de 80 a 90, estamos em 20 e pouco ainda, porque os pais não estão levando as crianças. Então tem que haver a vacina. Qualquer posto de saúde tem vacina. Qualquer posto tem vacina, vai até o dia 31 de agosto. E outra coisa, a questão da dengue, que eu acho também que é um assunto que o verão se aproxima. Temos que ter cuidados, porque o índice de densidade larvária do município está altíssimo. Aumentou. Que tem que ser até 3, nós estamos em 11. Opa! E sabe onde? Dentro de casa, nos ralos das residências e nos depósitos de inservíveis, esses entulhos, essas coisas que o povo joga, lixo que larga na rua. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos cuidar, porque senão nós vamos ter epidemia de dengue. Já não bastasse lembrar que não é só dengue, é zika, é chikungunya. E quem sabe se der uma desgraça ainda desse mosquito do Aedes pegar o vírus da febre amarela também. Aí acabou. Nossa Senhora, então não a fale gente isso, tem não. Isso também é coisa que depende essa da... possibilidade. Existe essa possibilidade. A prefeitura está fazendo a parte dela. A secretária Maristela está botando 40 agentes pela cidade. Eu vejo todos os dias fazendo visita, jogando. Agora o larvicida que foi comprado, Neuza, ele não agride o meio ambiente, ele dura mais tempo. Que ótimo! Excelente. Tem até agentes de saúde levando as telinhas para cobrirem os ralos. Mas se a pessoa não fizer na casa dela, serviço, exatamente, esse, ralo do seu corredor, esse é o problema. Água de chuva, de aquele ralinho. Entupida. E lixo guardado. Um copinho desse plástico que o pessoal joga lá no Bosque da Amizade, depois que come o lanche, guarda 5 ml de água. A fêmea vai lá, deposita, faz a festa. Milhares e tem mais. Esse danadinho vive no seco, não vive? Vive. Espera só uma chuvinha para eclodirem os ovos. Então, gente, tem que ter cuidado. Cada um, o poder público tem que fazer a limpeza. Gi, a especialidade da doutora é pneumologia e homeopatia. Isso. Viu?
Ela é expert em saúde pública também e AIDS. A gente... qualquer dia precisamos falar da Sol Nascente, né? Vamos, da Fazenda da Esperança. Fazenda Esperança, Sol Nascente, onde ela trabalha, a vida inteira ela trabalhou, onde eu a conheci, foi nesse início de trabalho. Foi, a gente década é voluntária lá. Voluntária, década de 80, quando explodiu a AIDS, não é? Pegamos... Ela foi a primeira médica a botar a mão no aidético sem medo. Foi verdade. Aqui em Guará, isso eu posso falar que foi verdade. Sem medo. De um paciente praticamente que estava abandonado porque o médico nem entrava no quarto por causa dele ter HIV. Foi uma coisa, a gente tem muita história. Muita história para contar. Mas ela me prometeu, porque ela tem que ir almoçar e voltar para trabalhar. Exatamente. Tá bom? Neuza, querida, que prazer. Deus um grande abraço. Deus lhe pague para mostrar beijo para toda essa audiência sua aí maravilhosa, Amém. viu? Opa, saímos viramos de cabeça para baixo. Um grande abraço a todos, obrigada pela participação. Um beijo para todo mundo. Um beijo para vocês e hoje à tarde, você que não ouviu essa matéria, vai estar no canal do YouTube Neuza Cipolli. Vá lá, se inscreva, é só um clique, tá? E me acompanhe também na fanpage, aqui no Facebook e no Instagram. Me siga que você vai ouvir sempre coisas boas, se Deus quiser, mas Ele sempre vai querer. Beijos para vocês.